Isaías 38 é a mensagem de hoje. Deus vai ajudar você, meu irmão. Quem permanecer até o final dessa palavra, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Grava isso que eu estou te falando. Por que quero que você grave isso? Porque eu vou te ensinar hoje como é que você vence situações que são até que desenganaram você. Pastor, isso aqui não tem jeito. Isso aqui é uma situação mortal. Sabe aquelas pessoas que são mandadas para casa desenganadas? Aquelas pessoas que o doutor diz, essa doença é terminal, ou essa doença não tem cura, isso aí não tem medicina sobre a face da terra que cure uma pessoa dessa, né? Então você pode usar os princípios que eu vou te ensinar hoje em cima desse texto sagrado para qualquer área da sua vida, qualquer área, mas você precisa aprender esses princípios aqui. Então Isaías 38, versículo 1 fala assim, atenção máxima, hein? Naqueles dias, o rei Ezequias, ele adoeceu de uma enfermidade mortal, foi o que eu te falei, uma doença que não tem cura, uma enfermidade que a medicina jamais conseguiria alcançar a cura no corpo desse homem. A medicina da época também não era tão avançada assim, mas era uma doença que não tinha cura, era mortal, ele ia morrer. Todo mundo que olhava para Ezequias dizia, esse cara vai morrer. Só que a Bíblia diz que junto, preste atenção agora, junto com a enfermidade, leia comigo ali, ó, veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse, você tem que ficar ligado, tanto eu quanto você, nós precisamos ficar ligados no dia dos ataques das trevas, quando o demônio se levanta contra a gente tem que ficar ligadinho, porque Deus vai enviar uma palavra para você. Ele vai mandar um profeta, vai mandar um pastor, ele vai mandar uma mensagem, sempre junto com o ataque das trevas. Por que Deus faz isso? Porque Ele quer te dar uma oportunidade de você sair, por mais que humanamente falando não tenha saída, por mais que a medicina não te deu saída, o direito não te deu saída, enfim, não tem como você escapar, mas Ele vai enviar a palavra. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 13, diz assim a Escritura Sagrada, muito forte isso aqui, né? 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre vós tentação, um ataque das trevas, senão humano, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Agora lê essa partezinha comigo, ó. Antes, fala comigo, com a tentação. Quando você vê a palavra com a tentação, está falando junto com a doença vem o profeta, junto com o ataque do diabo vem, mas o que vem? Antes, com a tentação também dará o escape para que possais suportar. O nosso escape é a palavra que Deus nos concede nos dias difíceis. Por isso que é importante você vir para a igreja para ouvir a palavra, você vir até a casa de Deus para escutar o evangelho, a boa notícia, a palavra de Deus. Só que muitas vezes, aparentemente para você não vai ser a boa notícia. Por quê? Olha a palavra que você vai ouvir agora que esse tal de Ezequias recebeu do profeta. Então deu para entender o que eu falei até aqui? Uma doença mortal, adoeceu de uma doença mortal que acometeu o corpo dele, só que o profeta veio junto para dar a palavra. Só que, que tipo de mensagem você gostaria de ouvir no dia de uma doença? Você vai ficar curado, ou isso aí já vai passar, essa situação, ela é momentânea, daqui a pouco você vence, sei lá. Mas não é bem o que ele vai ouvir. Então eu vou aprender agora, nós vamos aprender agora, que a palavra que Deus vai me dar em dias difíceis, ou até impossíveis, de doenças mortais, não é o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Ele vai me dar uma chance para mim sair daquela situação que é humanamente falando desesperadora, porque o profeta não vai orar por ele. Você esperaria de repente, bom, o profeta vai orar por mim, o profeta ele vai interceder pela minha vida, mas não. O profeta chega e diz assim, ó, assim diz o Senhor, olha o que Deus mandou dizer, põe em ordem a tua casa, arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. É uma palavra boa ou uma palavra dura? Duríssima. Deus falou para ele aqui, meu amigo, você vai morrer. Você tem que organizar a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quem quer entender isso aqui, levanta a mão. Você quer entender? Então vamos lá. Olha para o pastor Mike, todo mundo aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é um relógio que o pastor Mike usa. O relógio está aqui ou não está? Não está, não estou nem vendo ele.
Ele está escondido, mas ele está aqui ou não está? Por que eu não estou vendo ele? Está uma bagunça. Está uma bagunça, eu não estou enxergando que está uma bagunça. Para mim enxergar o relógio eu vou ter que organizar. Tem doenças que ficam mortais para você porque você está desorganizado. Na bagunça você não acha a cura que existe. Na bagunça você não acha a prosperidade que está aqui. Está aqui a prosperidade. Está aqui a bênção. Você está desorganizado em alguma área. Tem alguma coisa na sua vida que está fora do lugar. Por isso morrerás. Por que morrerás? Porque na bagunça você perde coisas. Vamos levar isso aqui para o dia a dia? Você sabe que de vez em quando a gente deixa a nossa casa bagunçada. E você de repente, você diz, nossa, eu sei que isso aqui está em casa, mas tua casa está meio fora de ordem, está fora do lugar as coisas. Aí você vai lá, procura, não acha, fica até bravo. Nossa, não achei o negócio que eu queria. Aí passou um tempo, você vai lá, faz uma faxina, você começa a organizar as coisas, daqui a pouco, depois de umas 2, 3 semanas, você diz, caramba, estava aqui, estava lá em cima de uma camisa, estava lá em cima aliás, embaixo de uma camisa, lá numa gaveta que você enfiou, sei lá onde você enfiou o negócio. Vai dizer que já não aconteceu isso com você. Depois, muitas vezes, de um ano, você disse, caramba, está aqui. A mesma coisa é espiritualmente. Deus está dizendo aqui para Ezequias, Ezequias, você vai morrer, cara. Você vai ter que organizar a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Você não vai viver porque está errado. Aí olha só que coisa interessante. Quando Deus dá essa palavra, é uma palavra dura, mas ele está precisando se organizar. Naquela época era muito comum dos reis mandar matar o profeta. Hoje as pessoas não mandam matar o profeta, só não vem mais na igreja. A pessoa fica brava com o pregador. A pessoa fica achando, não gosto dessa pregação, não concordei e tal. Naquela época o rei dizia, não gostei disso falou. Pensei que você ia chegar aqui, ia fazer oração e ia ficar curado. Pensei que você ia trazer uma boa notícia. Aí quando o profeta da época fazia isso, eles mandavam matar. Só que esse rei não, esse rei foi inteligente. Na hora que ele recebeu essa palavra dura, ele fez uma coisa muito forte. Ele fez o seguinte, anote isso na tua Bíblia. Ó. Então o rei, Ezequias, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Isso aqui tem um detalhe nesse versículo. E esse detalhe no versículo aqui é muito importante, a questão da parede. Porque podia ter dito assim na Bíblia, então Ezequias ouviu a palavra do profeta e ele orou a Deus. Por que fala parede? Porque a parede, pessoal, ela é uma divisão. A parede, o que ela é? Isso, é uma coisa que divide ambientes. Divide o ambiente da sala da cozinha do quarto. Você tem parede na tua casa. Quem tem parede em casa? Graças a Deus tem parede. Então a parede é uma divisão, tá? A Bíblia diz que ele vira o rosto para essa divisão. Aqui a gente não consegue muito entender o porquê que ele virou o rosto para a parede. Mas mais adiante, lá depois que ele fica curado, depois que ele ficou curado, e eu vou te mostrar já que ele vai ficar curado. Não vou pregar isso agora ainda, mas mais adiante. Lá no versículo 17 ele faz uma confissão. No versículo 17 ele diz assim, ó, eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, e que não caiu na cova da corrupção. Então eu não morri, Deus foi bom comigo. Porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. E você sabia que tem uma passagem, e aqui está dizendo que ele tinha pecados. Ele tinha pecados. O Ezequias tinha pecado. E você sabia que tem uma passagem na Bíblia Sagrada que fala que pecados são paredes? Não, pecado que são paredes? É. Isaías 59:1, acho que todo mundo conhece. Diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Escuta, mas as vossas iniquidades, pecados, fazem parede. Os nossos pecados fazem divisão, fazem parede entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Olha isso. O que significa o Ezequias ter virado para a parede? Ele sabia que ele tinha um pecado que estava dividindo ele de Deus. Quando o profeta falou, ele entendeu que foi ele que colocou uma parede, foi ele que colocou uma divisão. Foi não Deus. Deus não coloca divisão. Pelo contrário, Deus ele quer entrar na tua vida, ele quer te curar, ele quer te abençoar. Mas nós colocamos divisão. E essa parede estava desorganizada, diga assim, lugar errado.
Quando alguma coisa está fora de lugar, o lugar errado, ali é uma bagunça, está errado. E Deus está dizendo, organiza a tua casa. E ele foi para a parede da casa. E é o que eu e você tem que fazer. O que está me dividindo de Deus, que eu não estou achando a cura? O que está me dividindo de Deus, que eu não estou achando a felicidade no casamento? O que está me dividindo de Deus? O que está me dividindo, que está fora do lugar ideal, que está impedindo que a mão de Deus opere? Porque a mão de Deus não está torta, o ouvido de Deus não está surdo. Deus continua curando, continua ouvindo as orações, mas nós colocamos paredes, pecados. E aí ele olhou para a parede, diz que ele virou o rosto para a parede, né? E virou Ezequias o rosto para a parede da casa. Deus disse, organiza a tua casa, ele virou o rosto para a parede. E olha o que ele descobriu quando ele virou o rosto para a parede. Vamos lá? E ele disse, Senhor, olha para minha mão aqui todo mundo, ó. Lembra-te, olha aqui, ó, o que ele falou? Lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, e com um coração perfeito, olha para minha mão, fiz o que era reto aos teus olhos. Fala para mim qual foi o pecado que ele achou, a parede que dividia ele de Deus. Lembra-te, eu andei em verdade, fiz o que era reto com o coração perfeito. Fala para mim. Ele já não era mais quem era. Ele mudou com Deus. O Ezequias entendeu que o pecado dele é que ele não andava mais na verdade. Ele não fazia mais o que ele fazia antes. E esse aqui, a maioria dos nossos pecados são esses. Você era mais de oração, era mais de jejum, você era mais de Bíblia, você colocava relógio para despertar de madrugada. Você é uma pessoa que, meu Deus do céu, se faltasse um domingo, se faltava um domingo, você já pensava que estava em pecado. Você é aquela pessoa que queria evangelizar, pregar, ganhar alma, só que você não anda mais assim. Você não faz mais o que você fazia antes. A gente vai deteriorando a nossa fé. A nossa fé, com o passar do tempo, vai deteriorando. E a gente nem percebe. E a nossa vida espiritual começa a ficar uma bagunça. E quando a tua vida começa a ficar uma bagunça, você não acha mais a cura quando o diabo te ataca. Você não acha mais a prosperidade. Ela está ali, a prosperidade está ali, mas eu não encontro. A cura está ali, mas eu não encontro. Por quê? Porque está uma bagunça. Não tem mais horário para orar. Não tem mais horário para vir na igreja. Não tem mais horário para meditar, para estudar, para buscar Deus. E eu vou vivendo essa vida até que acontece um problema. E quando acontece um problema, que seria um problema normal, se torna mortal. Fala essa frase comigo. Era para ser normal, se torna mortal. O que era para ser uma coisa comum e normal se torna mortal. Eu não consigo curar. Não consigo curar, não consigo prosperar. O negócio tranca, o negócio amarra na minha vida. Mas ele reconheceu isso. Você sabe que o apóstolo Paulo fala uma coisa no Novo Testamento que encaixa com o que eu estou pregando hoje? Ele fala em relação à Santa Ceia. Mas eu posso usar isso aqui para qualquer área da minha vida. Ele diz assim em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A nossa falta de se examinar dá problema. No versículo 31 ele fala mais ainda. Ele diz assim, o 31, ó. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, se nós fizéssemos mais esse autoexame, se nós nos organizássemos melhor espiritualmente, nós não seríamos julgados por Deus. Sabe que, olha que coisa interessante. Sabe quando é que a gente começa a se organizar mais, de vir à igreja, buscar Deus e tudo mais? Sabe quando? Estoura uma doença. Estourou uma doença, estourou um problema. Agora eu vou. Não, mas hoje vai chegar o teu familiar de longe. Não posso, eu tenho que ir para a igreja. Por quê? Estou com câncer. Mas se nós nos julgássemos antes disso, se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Se nós nos examinássemos mais. Mas ele não se examinou por um bom tempo. Ele foi saindo da rota, e já não andava mais no caminho de Deus. Mas ele fez um negócio mais forte que esse. Primeiro ele localizou a parede, que estava fora do lugar. Ele descobriu o pecado dele, que ele já não era mais o mesmo. Ele não era igual, ele mudou, ele perdeu o primeiro amor. Olha só o que ele fez agora. E chorou muitíssimo. Isso aqui, irmão, é bonito. Quem já chorou de verdade algum dia? Que chora assim de se babar. Aquele que você não está nem aí, irmão, se o pessoal está te olhando, não está te olhando. Sabe o que eu digo para você? Nesse dia você sente quem você é. Esse dia que você chora muitíssimo, você chora. Não é lágrima de crocodilo, não. É aquele choro de verdade.
O apóstolo Tiago chegou a dizer que nesse dia, sabe o que acontece contigo? Tiago 4, versículo 9, ele falou assim, ó: senti as vossas misérias. Quando você sente, você não é um leproso espiritual. O leproso não sente nada. A pessoa que ela é espiritual, ela sente as coisas. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Você chora. E diz assim, ó: converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. E agora vem a parte forte: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. O dia que você se quebranta, você chega, sabe, você sente que você está errado, você pede perdão, você se arrepende, você não tem lágrima de crocodilo, você chora de verdade, você sente o negócio. Nesse dia, a Bíblia diz no Salmo 51, versículo 17, se eu não me engano, diz assim a Bíblia Sagrada: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Eu digo para você, irmão, é aqui que o Ezequias vai ficar curado. A doença é mortal? É. A doença é uma praga? É. O negócio está bravo? Tá. Mas eu digo uma coisa a você, querido, de todo o meu coração. Aqui na hora que ele chora muitíssimo e descobre o pecado dele, meu irmão, olha o que vai acontecer com ele agora. Então ele está chorando na frente da parede e diga assim: aqui quebra a parede. Fala: aqui quebra a parede. Quando que quebra a parede? Quando você descobre o teu pecado e chora. Quebra. Você quebra qualquer parede entre você e Deus. Qualquer coisa que estava impedindo você de ser abençoado. Então o profeta Isaías deu o recado: organiza a tua casa que você vai morrer e não vai viver. E ele virou as costas e está indo embora. Quando ele está saindo do palácio, a Bíblia diz que o rei Ezequias começou a chorar, descobriu o erro dele. E olha o que aconteceu no próximo versículo: então veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías dizendo: volta, pode voltar. Volta e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, e eis que te acrescentarei mais 15 anos de vida. Ficou curado. Uma doença maligna, uma praga, esse cara ia morrer. Esse cara estava desenganado. Era uma doença terminal, estava comendo o corpo dele, estava destruindo ele, era uma chaga, era uma coisa que estava para ver no corpo dele, uma chaga, abriu um buraco nele. Esse cara está doente. Só que nessa hora, a Bíblia diz que Deus manda ele voltar. Só que Deus falou uma coisa interessante: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. O que significa isso? Tem vezes que nem pastor vai adiantar orar por você. Deus não quer escutar a voz do pastor. Deus não quer ver a lágrima do pastor por você. Deus quer ver as tuas lágrimas. Deus quer ver a tua oração. E a Bíblia não diz só de ouvir. A Bíblia diz também que Deus viu. Eu ouvi e eu vi. São duas coisas distintas. Deus quer ouvir a tua oração e quer ver o teu arrependimento. Quer ver que você se quebrantou. Ele quer ver a tua lágrima. Deus, ele quer ver você se arrependendo de verdade. Você falando com Deus de verdade. Como eu te disse, muitas vezes não vai ser oração do pastor. A Bíblia diz no Salmo 3, versículo 4, fala assim a Bíblia Sagrada: com a minha voz clamei ao Senhor e ele ouviu-me dentro do seu santo monte. Não é com a voz dos outros. A gente vive dizendo: ora por mim, pastor, ora por mim. Glória a Deus, eu oro. Mas de vez em quando, o pastor orou e não funcionou. Por quê? Porque Deus não quer ouvir a voz do pastor, ele quer ver a tua oração. É a tua oração. E a Bíblia diz que houve então um acréscimo na vida do Ezequias. Mas tem outra coisa mais abençoada que isso. Mais, pastor, mais que isso. O cara já foi curado. Não. Deus vai falar o seguinte para ele agora: livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e essa cidade, e defenderei essa cidade. Deus estava a favor dele ou estava contra ele antes? A favor ou contra? Contra, você vai morrer e não vai viver. Essa palavra que Deus deu: tu vai morrer e não vai viver. Deus estava contra ele. Na hora que ele volta atrás, ele descobre o pecado dele, ele chora, ele se arrepende. Deus também volta atrás e diz: agora eu não sou mais contra, agora eu vou te defender. Agora, em vez de eu ser contra você, eu estou te defendendo. Você vai ter mais tempo de vida, 15 anos, que eu vou te dar mais. E além de te dar 15 anos de vida, eu vou te defender e vou livrar você das mãos do rei da Síria. O que eu descobri aqui? Que até uma palavra dura que Deus dá, que Ele está pensando até em permitir uma coisa ruim sobre a minha vida, se eu mudar, Ele muda também. Não muda? Muda. Jeremias 18, versículo 7 diz: no momento em que eu falar contra uma nação, Deus dá uma palavra dura, uma palavra de morte, uma palavra de juízo, uma palavra para acabar. No momento que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, ser arrancado.
vai ser derribado, vai cair e vai ser destruído. Na hora que eu der uma palavra de destruição e tal, se a tal nação contra a qual eu falar, aquela nação que escutou uma palavra dura minha, se ela se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que eu pensava em fazer. Aquilo que estava de ruim para acontecer, não vai mais acontecer. Então você pode mudar o destino da tua vida quando Deus fala contigo. Você tem que mostrar que você entendeu a mensagem. Tá, agora tem a bênção maior. Maior do que essa? Ele ficou curado, ganhou 15 anos de vida. Deus vai defender ele do inimigo agora e vai livrar ele da Síria, do rei da Síria. Tem uma bênção maior? Tem. Deixa eu fazer uma pergunta para todos vocês, inclusive o pessoal que está em casa me assistindo. Vou te fazer uma pergunta séria. Quem gostaria, se pudesse isso acontecer, quem gostaria em voltar em outra época da sua vida com a cabeça que você tem hoje? Com a sabedoria que você tem hoje, com o pensamento que você tem hoje, você voltaria a uma outra época da sua vida e você se comportaria diferente e gostaria de ter essa nova oportunidade? Ou vamos melhorar, quem gostaria que o tempo voltasse atrás? Todo mundo, todo mundo. E se eu te falar que isso pode acontecer? Não. Eu te provo. Sabe aquele tempo gostoso da tua vida que tudo estava fluindo? Saúde estava indo, casamento, vida financeira, família. Sabe aquele período gostoso da sua vida que aparentemente você não tinha problema? Deus pode fazer voltar essa época. Porque a Bíblia diz, no próximo versículo seguinte, depois que ele se arrepende, ele descobre a parede que está lá fora do lugar, ele quebra a parede chorando, se arrependendo e tal. Aí Deus fala assim, e eu vou te dar, isso se será da parte do Senhor como sinal. Então Deus pode fazer isso, só Deus pode fazer, o homem não pode. Vou te dar um sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que ele falou. Olha o sinal: eis que farei com que as sombras dos graus que passou, aquilo que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais, que naquela época o relógio era pelo sol. Então eu ia fazendo um movimento de rotação e translação da Terra, e o Sol fica lá parado, e a Terra vai fazendo movimento, e aquilo que passou nunca mais vai, nunca mais, porque você consegue voltar no, que dia hoje, dia 5? Você consegue voltar ao dia 5 de novembro de 2021 às 10 horas da manhã, você consegue voltar? Nunca mais. O que te aconteceu hoje de manhã, nunca mais vai te acontecer. Mas e se isso vem da parte de Deus? Exatamente, mas olha só, eis que farei a sombra dos graus que passou com o sol, pelos graus do relógio de Acás, que é um relógio de sol, volte 10 graus atrás, e assim recuou o sol. Fala comigo, recuou o sol. Deus vai fazer voltar aquele tempo bom da tua vida que já tinha passado. Deus tem essa capacidade, mas você tem que fazer a sua parte. Deus não vai fazer a tua parte. Você quer que volte um tempo bom, mas você não vem à igreja. Deus não vai vir na igreja por você. Você não faz a campanha, Deus não vai fazer campanha por você. Você não ora, Deus não vai orar por você. Deus, ele pode fazer algo recuar, o sol voltar, mas você tem que se arrepender. Eu sempre digo, a gente se preocupa muito com a parte de Deus, você tem que se preocupar com a tua parte. Quem lembra quando Jesus ele chegou na frente do sepulcro de Lázaro, lembra? Não tinha uma pedra? Tá, e o que Jesus mandou eles fazerem com a pedra? Tá, tirar a pedra, ok. Mas Jesus ressuscitou Lázaro depois ou não ressuscitou? Tá, ele não podia ter tirado a pedra? Um homem, o Senhor Jesus que ressuscitou Lázaro, ele não podia ter tirado a pedra? Tá, mas isso ele não vai fazer. Por quê? Porque não foi ele que colocou. Aquilo que Deus não colocou, aquilo que Deus não fez, ele não vai fazer por você. Nunca, nunca, nunca. Aí a Marta até disse, ai Jesus, o Senhor está mandando tirar a pedra, mas já cheira mal. Aí já é de 4 dias. Jesus disse, não estou nem aí. Você tira a pedra e eu faço a minha parte. Você faz a tua, eu faço a minha. Faz? Ai, vai lá. Eu não te disse, se você crer vai ver a glória de Deus? Rola a pedra. Aí foram eles lá, rolaram a pedra. Quando rolaram a pedra, Jesus fez o que eles não podiam fazer. Lázaro, vem para fora. E diz que o defunto saiu todo ligado em faixas e tudo. E diz que ele saiu para fora e ressuscitou. 4 dias sem oxigênio no cérebro.
Ele estava em decomposição, fedendo. E ele saiu normal ao ponto de depois sentar na casa da casa deles lá, da Marta e da Maria, e ele comia junto com os outros. O pessoal estava boquiaberto. Como é que podia um cara que estava podre ficar curado? Faz a tua parte, irmão. Aí você fala para a pessoa, vem domingo fazer a campanha, vem domingo fazer o propósito. Ah, é que domingo chove, domingo eu moro longe. Vai se lascar. Você quer que Deus faça o que na sua vida? Você não quer tirar a pedra e você quer que Ele ressuscite? Não vai. Você quer que Ele volte o tempo na sua vida? Você quer que Deus venha fazer o tempo retroceder? Você não se arrepende? Cuidado, hein? Deus falou para ele, vai morrer e não vai viver. Vai ser o último ato da tua vida esse. Esse vai ser o último ato da tua vida. Aí ele fez a parte dele, se arrependeu, chorou, se quebrantou, falou para Deus, Deus, quero voltar a ser quem eu era. Deus disse, então eu vou te dar chance. Fala comigo em voz alta, Deus é o Deus de chance. Deus é Deus de oportunidade, Ele quer te dar uma oportunidade nova, Ele quer te abençoar. Você tem que descobrir o que está bagunçado, e quando você descobrir o que está bagunçado, e você organizar, Ele vai abençoar você. Diga, eu tomo posse dessa bênção. Deus vai te dar 4 bênçãos aqui. Primeira bênção, aquilo que está para matar não vai matar, e você vai ainda ter muito tempo de vida. Segundo, Ele vai te livrar da mão dos inimigos. Terceiro, Ele vai agora defender você. E quarto, Ele vai remir o tempo e vai fazer o tempo bom voltar na sua vida. Se você fizer a tua parte. Se você fizer a sua parte. Esses dias eu estava na televisão, acho que você até assistiu. E eu falei para uma senhora na televisão, ao vivo. Ao vivo ainda foi o negócio, ao vivo. Para minha vergonha. Aí, ô senhora, como é que a senhora está? Pastor, estou muito ruim. Muito ruim. Imagina uma mulher que está ruim, sou eu. Estou doente, não sei o quê. Eu falei, então assim, ó, eu vou orar para a senhora, mas não esquece. O pregador já dizia, perguntaram para o pregador, o que é mais importante, a oração ou a pregação? Aí o pregador disse, pede para o passarinho, se a asa direita ou a esquerda é a mais importante. Qual que é a asa mais importante, a direita ou a esquerda? O que é mais importante, a oração ou a pregação? A pregação, eu expliquei para ela, hoje a senhora vai ter que estar aqui na igreja, ai pastor, mas moro longe e tal, não tenho condição. Então é o seguinte, ao vivo, hein? Então é o seguinte, a minha equipe vai entrar em contato com a senhora, e a gente vai trazer a senhora para a igreja hoje para a senhora escutar uma palavra. Ela disse, mas não sei se vai dar. Eu falei, então tá, Deus te abençoe. E já cortei a ligação. O senhor fez isso? Fiz. O senhor fez isso? Fiz. Você não acha que eu sou duro? Mas Deus, mas eu estou falando isso, irmão. A gente quer facilitar. Deus quer facilitar e abençoar a pessoa não faz. Eu vou te falar o que eu falei em off hoje no culto, quando você nem tinha começado a gravar. Você vê uma pessoa na rua, e essa pessoa na rua está com o carro estragado. E ela está parada na frente do carro fazendo assim, ó. Você para? Não. E se a pessoa está com o carro estragado, sozinha, ela mete a mão no volante, abre a porta, começa a empurrar o carro e começa a suar. Você vai empurrando o carro. Para ou não para? Aí você para ajudar, porque ela está fazendo já a parte dela. Se alguém fizer a sua parte, Deus vai ajudar essa pessoa. Faz a tua parte que Deus te abençoa. Vamos domingo para a igreja? Não sei o quê. Mas você está querendo demais. Você está querendo que faça o quê? Que Jesus te cure e te sirva um café? Você está querendo, leva um pãozinho com manteiga depois da cura? Mas não, para com isso, irmão. Todas as pessoas que receberam as coisas de Deus, elas fizeram a parte delas. Aplauda bem forte ao Senhor. Faz a tua parte que Deus vai fazer a tua, a dele. Não te preocupe com a parte de Deus não, irmão. A parte de Deus é o sobrenatural, você não consegue fazer, Ele faz a tua. Você pode orar ou não pode? Pode. Você pode vir na igreja? Você pode ler a Bíblia? Você pode fazer propósito, ato de fé? Pode, então faz a tua que Ele faz a dele. Se coloca de pé, vamos orar. Segura a toalha na mão aí, não jogue a toalha. Aleluia. Diga, Deus é bom. Irmão, o diabo é um derrotado, irmão. Irmão, o diabo é um derrotado quando você toma uma posição na sua vida. Quem sempre vive arrumando desculpa não é bom em nada. Sempre, é tudo um obstáculo. É que essa caixa está aqui. Tira a caixa, caramba. Você lembra esses dias atrás? Você vai achar que eu sou duro. Quer ver que você vai achar que eu sou duro? Lembra que esses dias atrás deu um vendaval e caiu árvore? Lembra? Caiu árvore, aquele negócio todo. Aí uma pessoa me disse, pastor, eu estou precisando muito de ajuda, estou com uma dificuldade. Eu falei, sem problema, Deus resolve isso aí. Fica tranquilo, Deus é poderoso. Que hora que a senhora vem no culto hoje? Pastor, hoje não sei se vai dar. Eu falei, por quê? Pastor, aqui na minha rua aqui caiu uma árvore no meio da rua. Aí eu falei assim, como assim que é uma árvore? Caiu uma árvore, pastor.
E aí, chuta o que eu falei para ela. Você que me conhece, você me conhece. O que eu falei? E eu falei, pula por cima da árvore e vem. Mas as pessoas não fazem isso. Na hora que ela pulasse por cima da árvore e viesse para a igreja, chovendo, Deus já tinha abençoado ela. Mas a pessoa dá desculpa. Quem dá desculpa não é bom em nada. Quem está sempre dando desculpa, sempre arruma um empecilho. Quem quer alguma coisa, sempre dá um jeito. Se você quiser uma coisa para a sua vida, mostra com sangue no olho que você está querendo. Nada vai ser impossível para você. Nada é impossível. Deus vai honrar você e vai te abençoar. Feche os teus olhos, levante as mãos ao céu, se coloque de pé que Deus quer te abençoar agora. Pai, nós estamos aqui hoje, nós entendemos essa mensagem. A gente entendeu o teu recado, a gente entendeu a tua palavra. E a gente tem que fazer a nossa parte. Vira o teu rosto, irmão, para o lado da parede. Tira essa parede que você colocou, irmão. Você andou colocando uma parede, essa parede aí vai dar problema, irmão. Isso aí vai dividir você de Deus. E Deus, Ele não está com o ouvido surdo para que não possa ouvir. Ele não está com a mão trancada. Ele não está com a mão ruim que não possa te tocar. Ele não está com a mão ressequida para que não possa te abençoar. O que faz divisão entre você e o teu Deus são os pecados e as iniquidades. Ora agora nesse momento, meu irmão. Ora agora nessa hora, clama ao Deus Todo-Poderoso. Diz: Deus, eu vou mudar agora, não vou mudar amanhã não. Eu vou mudar hoje, eu vou mudar nesse momento. Eu vou começar a organizar a minha casa. Eu vou organizar os meus dias de culto. Eu vou começar a organizar as minhas emoções. Eu vou começar a organizar os meus desejos. Eu vou começar a tirar o desejo que é do diabo, vai sair da minha vida. Eu só vou querer viver o desejo de Deus. É a hora da decisão na sua vida. É a hora que você toma uma posição. É a hora que você se consagra. É a hora que você se acerta. É a hora que você muda. E eu digo para você, querido, o que estava de mal para acontecer na sua vida não vai acontecer mais. O tempo bom que as pessoas dizem na música lá fora, tempo bom não volta nunca mais. Volta. O tempo com Deus volta. Se você volta atrás, Deus volta atrás. Tira essa parede, organiza a tua vida, organiza a tua oração, organiza a tua casa. Porque se você não organizar, esse problema é mortal. Se você não organizar, esse problema vai ser mortal. Agora, se você organiza, esse problema não vai ser mais mortal. Essa situação vai ser curada. Você vai levantar a tua cabeça e vai ser abençoado em nome de Jesus Cristo. Chegou o dia da tua vitória, minha irmãzinha. Chegou o dia da tua vitória, meu irmãozinho. Deus está mandando aqui eu falar para você que Deus quer defender você, não quer ser contra você. Deus está dizendo que Ele quer te livrar do rei da Síria. Ele quer te dar muitos anos de vida. Ele quer te dar a bênção do acréscimo. Ele quer aumentar o tempo de vida para você viver coisas que já tinham passado. Está chegando uma época na sua vida que você vai experimentar coisas que já tinham ido. Você nunca mais tinha experimentado coisas que você vai experimentar. Se prepare para um período bom na sua vida. Se prepare para um período de avivamento, de crescimento sobrenatural. Creia que Deus, Ele está aqui nesse lugar e está falando contigo. Junto com a tua tentação veio a palavra do profeta. Junto com a luta veio o profeta pregando. O profeta está falando a verdade para você. Aleluia, levante as tuas mãos e declare, porque o tempo ele volta. O tempo bom ele vai voltar. Levante as mãos e cante o refrão dessa canção. Aleluia.